Muito bom dia a todos que nos acompanham em mais um programa Manhã Viva. Esse programa que trata de diversos assuntos, inclusive sobre a nossa saúde. E hoje vamos falar de algo que afeta milhões de pessoas e uma parte do nosso corpo que às vezes a gente precisa cuidar melhor, que são os nossos rins. Hoje o tema é para explorar a saúde dos mesmos e o quão importantes eles são para o organismo. Aliás, os rins desempenham um papel vital na filtragem de toxinas, regulação de fluidos e outras coisas que os nossos especialistas vão explicar muito melhor do que eu. Então, por isso que hoje os nossos convidados são da Clínica da Vita de Óbidos, o Dr. André Weigert, estava aqui a ensaiar, gente, antes do programa, se eu não errava o apelido dele, que é o diretor clínico, a Inês Moreira, coordenadora da equipe de nutrição, e a Ana Ferreira, a enfermeira-chefe da clínica de hemodiálise. Sejam muito bem-vindos, muito obrigada pela presença. Mas antes da gente começar a nossa conversa, como é habitual nesse programa, a gente começa com a nossa oração inicial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Por intercessão de São Rafael, que cuida dos doentes, dos enfermos, nós rezamos essa Ave Maria por todos aqueles que são pacientes renais e para que esse programa possa ajudar a instruir muitas pessoas que necessitam de um esclarecimento e de um acompanhamento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, vamos descobrir também ao longo do programa como algumas mudanças podem ajudar a nossa saúde, a melhorar a nossa qualidade de vida. E, de acordo mesmo com informações da Clínica da Vita, a doença renal crônica é muito comum, afetando de 8 a 10% da população adulta e é provocada pela deterioração lenta e irreversível da função renal. Então, é um percentual assim, considerável. Então, vamos começar com o doutor André para nos explicar qual a principal função dos rins. Os rins têm um grande número de funções que são todas integradas e muito finamente reguladas. De fato, o que é notável é a capacidade de, em cada momento, os rins saberem o que é necessário eliminar, o que é necessário reter, o que é necessário também aumentar, por exemplo, a saída, por exemplo, de potássio, se o consumo é excessivo, de sódio, se o consumo é excessivo, e, pelo contrário, se há falta, reter e não eliminar. E isso o rim normal tem uma enorme capacidade de fazer. Além disso, ainda produz várias hormonas que são importantes, por exemplo, para a produção da hemoglobina do sangue, a eritropoetina ou prostaglandinas, a manipulação, por exemplo, da vitamina D é essencial também o papel do rim. Portanto, o rim exerce muitas funções, é difícil enumerar, mas o que é realmente encantador é a capacidade de adaptar a cada momento o que é que o corpo necessita, naturalmente se o rim estiver funcionando bem. Se o rim não funciona bem, essas funções vão sendo perdidas, maior ou menor quantidade, consoante o grau de alteração da função renal, como falaremos posteriormente. E os rins, as pessoas geralmente se preocupam com eles só na hora que tem algum problema. Então, quais são os riscos, né, que as pessoas mais apresentam quando começam a ter algum problema renal? Em primeiro lugar, é importante dizer que a maioria dos problemas renais não causa dor. Existem alguns problemas renais que causam, por exemplo, as cólicas, os cálculos renais, mas que raramente se associam à alteração muito importante da função do rim. De facto, a passagem de um cálculo é muito dolorosa, mas raramente
a pessoa com um cálculo renal tem uma alteração, a não ser que, que só tenha um rim único e encrave esse rim único. Mas, de qualquer forma, a maioria das patologias não causa, de facto, dor. E esse é um dos problemas, porque é silencioso e é necessário nós vermos outros sinais ou sintomas, nomeadamente, muitas vezes, a tensão arterial alterada. Por exemplo, se um doente é diabético, tem que ter uma especial atenção, porque o risco de insuficiência renal é muito maior. Ou, naturalmente, se começar a inchar, pode ser sinal de um problema renal, embora outras patologias também possam causar isso. Não é obrigatório que seja um problema renal. É isso, eu também ia perguntar à Ana, enquanto enfermeira, se há mais sintomas que indicam os problemas renais, os sinais de alerta. Ah, não, Ana... desculpa, não, Ana, que é enfermeira. Inês, Ana. Exatamente. Não, é sobretudo o que o doutor André disse, porque a doença renal é uma doença silenciosa, que quando dá sinais já é numa fase muito tardia em que a doença já está mais instalada. E por isso é que temos que alertar tanto para a questão das pessoas terem uma vigilância do estado de saúde para poderem precocemente ter cuidados, porque se calhar se estivermos à espera que apareçam os sinais como alterações na urina, um edema, um cansaço, estes sinais já vão aparecer numa fase que a doença já está quase numa fase tardia, não é? E por isso acho que a grande mensagem é que é uma doença silenciosa. A doença renal é uma doença silenciosa que não avisa. Acho que é a grande mensagem que temos que passar. Mas antes de avisar, quais são os estágios que a doença vai passando até chegar o alerta? Claro, é muito importante ter em conta isso. Quando se fala de doença renal, nós temos a ponta do iceberg que fica em cima, que são os pacientes que precisam de substituição de função renal, que são menos de 1%, são cerca de 0,2% da população, ou seja, cerca de 14 mil pacientes em hemodiálise, cerca de 1.000 em diálise peritoneal e cerca de 8 mil transplantados em Portugal. Esses são a ponta do iceberg. Mas depois, abaixo da linha da água, tem o grosso do iceberg, que são 10% da população, grosso modo, tem alguma doença renal e que podem evoluir no sentido, na direção da insuficiência renal mais grave, mas mesmo que não evolua, essa alteração de função renal, os tais estádios 1, 2, 3 e 4, que são antes de atingir a linha de água, também se associam a muitos mais problemas, por exemplo, do coração ou outros problemas vasculares. Portanto, investir na saúde renal é prevenir também vários outros problemas. Não há hipótese de nós só prevenirmos saúde renal. Também estamos prevenindo acidentes vasculares cerebrais, infartos e mesmo alguns tipos de cancro, que as medidas preventivas que levam à prevenção da doença renal vão ser úteis para tudo isso. Portanto, é uma situação, obviamente, que se tem que investir. Certo. E em que casos o paciente pode vir a ter que precisar de um transplante? Quando se esgotam as possibilidades e realmente precisa de um transplante? Não se pode pôr as coisas assim. Quer dizer, em primeiro lugar, existem dentro desses 14 mil pacientes em hemodiálise, existem muitos que, por exemplo, nós temos um senhor delicioso com 97 anos. Os riscos para um transplante seriam incomensuráveis. Portanto, há muitas pessoas que estão muito melhor em hemodiálise do que transplantados. Mas para uma pessoa mais jovem, não precisa ser muito jovem, temos pessoas com mais de 70 anos que foram transplantados. Mas tem que se pesar em cada pessoa, é muito difícil uma regra geral, mas tem que se pesar caso a caso
o que são os riscos e o que são os benefícios para o transplante. O transplante, via de regra, dá portanto, liberta da necessidade de hemodiálise ou diálise peritoneal, mas, por outro lado, o preço a pagar é quer o risco cirúrgico, quer a imunossupressão, os remédios que vão manter o rim a funcionar bem. Portanto, nós temos que pesar os riscos das duas coisas e há, para muitas pessoas, a diálise dá uma qualidade de vida muito razoável, muitas pessoas podem ter uma vida quase normal, com alguns cuidados, mas o doente transplantado também tem que ter alguns cuidados. Portanto, é importante, tem que ser medido paciente a paciente. Não é uma... Então, não tem um critério único para se avaliar isso? Não, grosso modo, pessoas de uma idade avançada, os riscos de um transplante começam, à medida que a idade aumenta, começam a aumentar muito e também, de certa forma, o benefício que, por exemplo, numa pessoa mais nova que não tem que ir 3 vezes por semana fazer tratamento de diálise, por exemplo, pode facilitar bastante o emprego, o transplante. Portanto, quer dizer, temos sempre que ir pesando no global de cada paciente a qualidade de vida que vai um método ou outro proporcionar, ou ainda a diálise peritoneal, que é um outro método de substituição. Existe sempre a possibilidade de interconversão entre os vários. Agora, uma pessoa, por exemplo, que tenha uma situação muito precária, uma grande fragilidade, não resistirá à operação e aos remédios que baixam as defesas associados ao transplante. E pode ser, em vez de beneficiar, a pessoa sai prejudicada. E tudo que não se quer em medicina é primum non nocere, primeiro não fazer mal. Entendi. Agora, uma pergunta totalmente de leiga. Existe a diferença entre hemodiálise e diálise? Existe? Sim, quer dizer, há 2 tipos de diálise. Uma é a hemo, que é a filtragem do sangue por um filtro, um circuito extracorporal. A outra é a diálise peritoneal, que coloca-se portanto, um sistema no interior do próprio corpo e fazem-se lavagens no abdômen. Portanto, instila-se geralmente 4 vezes por dia, ou então durante a noite há uma máquina que faz várias mudanças e que há uma lavagem do sangue dentro do próprio corpo. Nem todas as pessoas se adaptam muito bem, é preciso ter mais, de certa forma, mais empenho próprio para que isso, como é feito por ela própria, funcione bem, mas há pessoas que têm uma autonomia bastante grande a fazer diálise peritoneal. Entendi. E, Ana ou doutor André, a nível de medicação, que hábitos diários podem ajudar na prevenção de doenças renais? Algum tipo de medicação estaria incluído? Eu acho que posso começar não só pela medicação, mas eu acho que sobretudo é ter um hábito de vida saudável e equilibrado, uma alimentação saudável, a prática de exercício físico, a ingestão de água. É sobretudo fundamental termos estas questões. As questões da medicação também é primordial, porque se nós tomarmos a medicação de uma forma descontrolada e não moderada, poderá afetar. Mas penso que também o Dr. André poderá falar mais especificamente, porque temos a questão dos anti-inflamatórios, que é um fármaco que afeta muito os rins e que muitas vezes são de venda livre, e por isso, se calhar, passa a palavra ao Dr. André nesta parte. Bom, eu gosto sempre de fazer uma citação de um grande médico do passado, que é uma pessoa que eu tenho muita admiração, que aqui na nossa vizinha Córdoba, o Moisés Maimônides, que era um médico que também sábio e fazia parte da corte. Na verdade, apesar de ser judeu, era da corte do sultão árabe de Córdoba. E ele dizia uma coisa que eu acho notável, porque foi no século XIII, que era: só 1 em cada 1000 pessoas
morre de morte natural. As outras 999 morrem pelos erros que fazem na vida. Então, realmente é verdade que existe, eu acho que nenhum de nós é perfeito, mas eu acho que é muito importante nós termos independente de haver doenças que são devastadoras e que não têm que ser agressivamente tratadas, a maioria das doenças são doenças de desgaste e que são muitas vezes causadas por alimentação incorreta, que a doutora Inês seguramente vai se debruçar sobre isso, mas um ponto que a enfermeira Ana disse e que eu concordo, muitas vezes os medicamentos ou não são tomados, por exemplo, a causa de longe mais importante de insuficiência renal é a associação de diabetes com hipertensão. Se não se tratar essas duas patologias, nomeadamente um muito bom controle da pressão arterial, o rim deteriora muito mais rápido. Obviamente, há outros fatores que levam a acelerar a deterioração. Um deles, claramente, que triplica a velocidade de perda, é o tabagismo, que às vezes não é muito compreendido, mas é um fator muito importante. E, como eu disse há bocado, o parar de fumar não se vai fazer só reduzir o risco de insuficiência renal. Também reduz o risco de infarto, o risco de AVC e o risco de cancro do pulmão, não é? E de outros. Portanto, não há nenhuma medida que seja só para os rins, sim. Mas essa é muito importante. Nenhum órgão do nosso corpo é isolado, né? Está no conjunto do ser humano. O que a enfermeira Ana estava a dizer, a maioria das vezes que eu tenho uma descompensação, que às vezes tenho no hospital, começar uma diálise urgente, vamos ver, e foi alguém que tomou um anti-inflamatório. Nossa. Porque não é um jovem de 15 anos que torce o pé que toma um anti-inflamatório. Nunca tive nenhuma situação dessas. Mas a pessoa que está um bocadinho na corda bamba, quer dizer, que pode nem saber que o rim não funciona muito bem e que toma um anti-inflamatório, é via rápida para ter que fazer diálise. Às vezes recupera, às vezes não recupera. Portanto, é muito perigoso para um paciente que tem uma função má, no estadio, por exemplo, 4, é fatal ele tomar anti-inflamatórios, inclusive os mais novos, que são os chamados coxibes, que são mais pacíficos para o estômago, mas que são igualmente maus para o rim. Portanto, é dos focos que todas as consultas eu digo, não pode tomar anti-inflamatório. Isso mesmo. Bom, finalmente vamos falar. Ela ainda vai passar um pouquinho de tempo comigo, porque já vamos ali para a nossa rubrica, mas também muito se fala sobre a ingestão de água para a função renal. Exato. Então, se você pode reforçar sobre a necessidade de água no nosso dia a dia. Exatamente. Eu acho que temos que ter esta separação na prevenção e depois ao longo do tratamento, porque a água vai sofrendo alterações à medida que a doença renal também avança, não é? Portanto, para a prevenção realmente é mesmo muito, muito importante a ingestão de água e não só no verão, não é? Portanto, é muito importante frisar que o inverno, nós também precisamos de água. Apesar das temperaturas mais baixas, o nosso corpo funciona à base de água, não é? E, portanto, é muito, muito importante esse foco. E, acima de tudo, ter a noção que quando temos algum estadio da doença, e que prevalece na pessoa, é muito importante ir acompanhando a ingestão de água em função do que o médico recomenda e da avaliação a nível da urina, essencialmente. A cor da urina é muito importante para também nos orientar a nível da ingestão da água e quando vai avançando a doença, vamos também ter algum cuidado com o sódio, muito associado ao sal, ao consumo de sal. Temos que prestar muita atenção a isso e ir avaliando se há necessidade de aumentar a ingestão de água ou, pelo contrário, diminuir, porque vai fazendo sentido avaliar, tendo em conta os edemas, os inchaços, que tal e qual os meus colegas falaram. Portanto, é muito importante ir avaliando caso a caso. Na prevenção, como me colocou a questão, é importante ter noção sempre da individualidade da pessoa e ter a noção efetiva de que precisa de ingerir água. Olhar para a cor da urina, portanto, a nossa cor da urina deve ser clarinha ao longo do dia, não é? Deve ficar quase transparente e, portanto, isso é um dos fatores mais importantes.
Agora, o importante é não cair naquele chavão que toda a gente tem que beber 2 litros de água, porque nem sempre é verdade. E, portanto, olhar para cada caso em particular e ir acompanhando. Se tiver alguma dúvida, sempre ou consultar o nutricionista ou também falar com o médico que acompanha, que isso é muito importante. Eu vou continuar, então, com a Inês, na nossa rubrica de saúde e bem-estar, para ela justamente falar de alguns outros mitos que a gente precisa desconstruir e também alguns hábitos de vida saudável, como a nossa alimentação. Mas eu posso só Sim. fazer uma adição, que, fazendo eco do que a doutora Inês disse. Existem, por exemplo, quando o rim já está na fase final, que já funciona bastante mal, há pessoas que então tentam beber 4 ou 5 litros de água e isso pode ser terrível. Pode levar até uma intoxicação por água, que é tudo que não queremos. Portanto, tudo tem que ser medido e depende da fase, como foi dito. Então vamos conversar melhor na nossa rubrica de saúde e bem-estar. Então, a Inês já está cá comigo para a nossa rubrica de saúde e bem-estar. Continuando essa conversa sobre os nossos rins, uma mesa aqui recheada de alguns alimentos. Ela que é nutricionista e coordenadora da equipe de nutrição da Clínica da Vita, vai nos esclarecer, antes de chegar, né, a ser um paciente renal, que prevenções são importantes para evitar qualquer problema nos rins? Exatamente. Eu agradeço muito aqui estes alimentos e nos vai ajudar exatamente também de uma forma mais materialista a perceber. O importante dentro da prevenção, falamos da água, mas também temos que falar, obviamente, de fruta. A fruta é muito importante pelos seus antioxidantes, pelas suas vitaminas, minerais, e numa fase de prevenção é mesmo muito importante o seu consumo. Temos aqui os frutos vermelhos, que são importantíssimos como antioxidantes, ajudam muito a nível também do nosso sistema imunitário, e isso é muito importante também. E depois também falarmos um pouco da banana, um bocadinho o mito de que a banana é perfeita, não é, para os desportistas, a questão do magnésio, a questão do potássio, mas é também realmente um super alimento. Claro que não é por isso que devemos comer bananas todos os dias, a toda a hora, todo minuto. Gente, eu como todos os dias, porque eu gosto muito. É isso, é importante, no entanto, temos que variar, e a importância de variar a nossa alimentação é fundamental. Como estava a dizer há pouco, os frutos vermelhos têm a sua função, tal como a banana também tem a sua. A maçã é, por excelência, a fruta que nós até falamos muito na diabetes, e como falámos há pouco, o Dr. André disse bem, temos a diabetes e a hipertensão como causas também primárias da doença renal. E daí também ser importante a maçã entrar aqui um bocadinho muito nos nossos planos alimentares como fruta de excelência. Depois, dentro dos mitos que falámos há pouco também, temos aqui o ovo. O ovo surge também como um superalimento, como uma fonte de proteína. A sua clara tem propriedades muito, muito importantes para a nossa função muscular, a nossa produção do músculo, mas estamos a entrar numa fase da nossa sociedade em que queremos consumir demasiada proteína. Os atletas, no ginásio, tem a malta consumindo bastante ovo. Mesmo até quem não faz exercício de uma forma diária, não é? Acha que tem que exagerar na sua proteína para ter mais músculo, não é? E isto nós gostamos muito de alertar, porque efetivamente há pessoas que poderão não ter feito ainda nenhum exame e poderemos já ter aqui algum toque na sua função renal e estão a consumir desmesuradamente estes produtos, desde os suplementos hiperproteicos, desde os próprios iogurtes, pudins, e o ovo. Nós temos doentes que nos relatam que chegam a comer 4, 5, 6 ovos por dia. E isso tem muito impacto, principalmente quando conjugado com o consumo de carne, o consumo de peixe e outros produtos lácteos. Por isso gosto sempre de alertar em relação ao ovo. Depois temos a questão aqui da batata, que surge um bocadinho, mais uma vez, no mito de que os doentes renais não podem comer batata, o que muitas vezes não é a verdade, mas no caso da prevenção, a batata é excelente porque tem amido, e ela é um bocadinho o vilão quando se trata da gestão de peso, não é? Para perder peso, podemos dizer que não comemos batata, não comemos arroz, não comemos massa, mas não, pelo contrário. Desde que seja um consumo consciente, a batata tem muita relevância, tanto esta como a batata doce. Depois chama a atenção também para as ervas aromáticas. Na prevenção da doença renal é muito, muito importante reduzir o consumo do sal e utilizar ervas aromáticas. Quer frescas, quer secas, ajuda muito também. Depois o pimento também para dar sabor, para dar cor às nossas saladas, aos nossos estofados,
as nossas preparações culinárias. E aqui também temos uma salada, e assim, salada à vontade, assim, os verdes ou não? Sim. Numa prevenção da doença renal, não havendo nenhuma indicação de restrição de algum mineral em concreto, poderemos utilizar. Gosto sempre de chamar a atenção, é para lavar muito bem estes produtos, que se forem consumidos com casca, têm mais fibra, têm outras propriedades, mas é muito importante lavar de uma forma consciente, controlada. E tentar afastar-se daquelas saladas pré-lavadas, pré-empacotadas que nós vemos nos nossos supermercados. Poderá ser mais prático, mas não para consumo diário, porque depois tem influência pelos aromatizantes e pelos conservantes que tem o próprio pacote. Entendi. Temos aqui alimentos naturais, né? O ideal seria sempre termos assim os alimentos naturais, mas dos alimentos processados ou aqueles que encontramos nos supermercados, algum que pode se utilizar, que convém? É muito importante, numa fase de prevenção, utilizar realmente o mínimo possível de processados. A verdade é essa. Mas cada vez o mercado vai de acordo com as necessidades dos consumidores e temos então alguns produtos que poderão ter algum sentido, mas sempre estar alerta em relação ao rótulo. Portanto, procurar os que têm redução de sal, redução de açúcar ou mesmo sem açúcares adicionados para conseguir garantir a qualidade alimentar desse produto. Certo. E também numa fase de prevenção, as gorduras. Exatamente. Né? Saber identificar que tipo de gordura, como é que fazemos no dia a dia. A base é sempre o azeite, não é como sendo uma gordura primordial, mas sempre com controle da quantidade. Aí está, porque não vale a pena nós fazermos aqui um tempero à base de azeite e depois fritá-lo, não é? E deixar ali a sua fritura e fritar as coisas na própria frigideira, que acaba por ser um frito. Portanto, temos de ter uma escolha consciente dentro das gorduras. Temperar em cru, a nossa salada, por exemplo, com azeite, adicionar os frutos secos, também são uma fonte de gordura boa, considerada gordura boa. O nosso abacate, que também pode entrar um bocadinho nessa gestão e enriquecer as nossas saladas e as nossas preparações culinárias e tentar ir por aí, tentar fugir um bocadinho aos óleos, para os óleos vegetais também, ou então mesmo aquelas manteigas ou a banha, que aqui em Portugal ainda usamos muito a banha para fazer as nossas confecções. Agora, uma outra coisa que eu não sei se é mito ou não, o azeite, mesmo em quantidade pequena, se vai ao fogo, torna-se uma gordura ruim? Principalmente se tiver um fogo em altas temperaturas e durante muito tempo. Aquilo que estávamos a falar da fritura em azeite, temos que ter muito alerta em função disso, porque o azeite é uma molécula que depois se torna instável perante altas temperaturas e aí devemos ter cuidado, exatamente. Muito bem, Inês. Muito obrigada pelas dicas valiosas. Então, gente, tudo na nossa vida é buscar ter essa qualidade de vida, uma boa alimentação. E nós vamos aprofundar na segunda parte do nosso programa de hoje, Manhã Viva, sobre as doenças renais, sobre a prevenção, para essa parte tão importante do nosso corpo. Então, fique aí, nos acompanhe, porque a saúde é o nosso foco. Voltamos à segunda parte do nosso programa Manhã Viva de hoje. E quem perdeu, estamos a falar sobre como cuidar e prevenir problemas renais. Estamos com especialistas da Clínica da Vita de Óbidos, o doutor André, a nutricionista Inês, a enfermeira Ana, dessa vez não confundi as duas. E agora, nessa segunda parte, nós vamos falar sobre o tratamento e os cuidados para aqueles que já enfrentam problemas renais, como é o acompanhamento, inclusive nutricional e necessidade também, muitas vezes, de acompanhamento psicológico. Então, voltamos com o doutor André. Como falamos um bocadinho na primeira parte, mas como a diálise pode impactar a vida de quem já é um paciente renal? Certamente. Bom, é muito importante desmistificar um aspecto. É que nós temos uma grande variedade de pacientes em hemodiálise. Alguns, por exemplo, jovens, por exemplo, com uma doença glomerular que afetou o rim e que muitas vezes estão numa transição para um transplante renal, ou pessoas mais idosas que terão a diálise como principal opção para o resto da sua vida. E o que é importante também ter em conta é que as pessoas podem ter outros problemas médicos. E às vezes, naturalmente, se uma pessoa com 80 anos que não faça diálise, muitas vezes tem outros problemas médicos, do coração, um cancro, outros problemas que não têm diretamente a ver com a diálise. E há pessoas em diálise com esses problemas. E, portanto, é importante não confundir
o que é uma coisa e a outra. Mas, basicamente, nós tentamos sempre adaptar para cada paciente, em cada momento da sua vida, o ideal em termos de medicação, de controle de sintomas e, naturalmente, também tem que ser muito individualizado o que cada paciente deve consumir de água ou de alimentos, até porque alguns pacientes podem ainda ainda urinar bastante, sobretudo no início, nos primeiros anos de diálise, enquanto outros não urinam praticamente nada e, portanto, tudo o que entra fica retido. Portanto, esse aspecto é muito importante e das coisas que é muito recompensante é o trabalho em equipe com a enfermagem e com a nossa nutricionista para dar a cada paciente, em cada momento, o melhor para ele. Sim, um tratamento multidisciplinar, né? E aí agora eu pergunto à Ana também como a família pode contribuir às adaptações necessárias para que esse paciente renal tenha as melhores condições possíveis. Eu acho que o fundamental é a família estar presente. Eu acho que é muito importante o doente renal, quando começa um programa de hemodiálise, ter um suporte que o ajude a lidar com todas as alterações que vão impactar na vida deles, porque numa fase inicial o corpo vai se ressentir e a pessoa precisa de algum apoio, a pessoa precisa nestes ajustes terapêuticos, nas questões alimentares. Portanto, é tudo. Nós costumamos dizer, quando os doentes chegam a nós, que é um boom de informação, porque é como o Dr. André, enquanto nós temos, se calhar, temos pessoas novas que isto vai impactar muito ao nível da vida social deles, na vida familiar. Temos doentes que têm filhos que muitas vezes os deixam em casa e vêm fazer o tratamento, não é? E têm que ter, se calhar, uma companheira que aguenta o barco enquanto isto, não é? E depois a própria questão das férias, as pessoas têm, as férias delas estão limitadas. Portanto, estamos a falar numa camada mais jovem, não é? Que impacta. Por outro lado, temos pessoas idosas que já têm todas as outras patologias inerentes, já têm um rol de medicamentos que fazem e que depois vão sofrer toda uma alteração e mesmo estas questões da alimentação, e é fundamental o suporte da família nisto. A ajuda na preparação da terapêutica, a ajuda na preparação da alimentação, a ajuda nas atividades de vida diárias. E se há um bom suporte familiar, lá está, são parte da nossa equipa multidisciplinar. Nós fazemos a nossa parte no centro, mas também se nós temos um bom suporte em casa faz toda a diferença. Isso, então que as famílias possam se unir nesse momento. Sim, né? é estar presente mesmo. Voltando à Inês, que nutrientes são necessários para esses pacientes renais? Falamos ali dos alimentos naturais, mas também fiquei com a curiosidade se suplementação também deve acontecer ou não. Agora, falando especificamente do doente em hemodiálise, não é? Isso é que é importante. Os nossos doentes, a nível de suplementação, fazem durante o tratamento em hemodiálise, prescrita pelos nossos médicos, a nível de medicação, concretamente, vitaminas e ácido fólico, que são essenciais em todo o processo aqui da própria diálise e desta limpeza do sangue e a remoção dos líquidos. No que toca a nutrientes essenciais, temos realmente o teor proteico. O doente é um doente que normalmente vem mais fragilizado, de uma fase anterior ao tratamento, em que perdeu algum peso, na sua maioria, por ter sinais e sintomas como falta de apetite, uma taxa de intoxicação de senso comum, nós falamos, que é quando a ureia fica mais elevada e, portanto, há toda uma série de sintomas que pode levar realmente à perda de peso e perda de apetite. E, portanto, temos aqui que os compensar um pouco também nesse sentido. A proteína nós reforçamos, a energia muitas vezes é necessária reforçar também, e depois os minerais é onde temos mais impacto, é onde vamos tentar controlar, porque como o Dr. André disse há pouco, se não urinamos, também não eliminamos determinados minerais que são importantes de controlar no nosso organismo e garantir que eles não aumentam, porque se aumentarem vão levar a uma maior toxicidade. Então, por exemplo, o potássio é fundamental nós controlarmos, porque também tem muito impacto a nível cardíaco, nem tanto abaixo, nem tanto acima, portanto tem que manter os níveis controlados. O cálcio, tão importante, que nós conhecemos do nosso senso comum, a nível da doença articular, a nível da gestão dos ossos, manutenção dos ossos. O fósforo, que também entra aqui, menos conhecido, mas que ele também é muito importante, andam sempre par a par com o cálcio. E, portanto, estes são aqueles que controlamos mais, sempre em consonância também com o sódio, que provém do nosso sal, que nós já o conhecemos do cotidiano, e o sódio é essencial também neste processo, para controlar a questão da sede e também algumas atividades fisiológicas, porque precisamos dele, essencialmente. E, Ana, há estigmas quanto à saúde, os doentes renais, as doenças renais, e como é que podem ser superados? Eu não sei se lhe chamaremos estigma ou desconhecimento, porque eu acho que há muito desconhecimento acerca desta questão dos doentes renais e o que é isto da hemodiálise.
muita gente, quando sabe que nós trabalhamos nesta área, se calhar aborda-nos, mas o que é, como é que é? E acho que acima do estigma é o desconhecimento, porque quando depois as pessoas conhecem e têm informação, eu acho que as pessoas associam. E se nós falarmos com os doentes que fazem, a família, os amigos, percebem, a maior parte deles, e acompanham, mas o desconhecimento, e muitas vezes temos, por exemplo, os doentes em hemodiálise têm o acesso vascular por onde fazemos hemodiálise, que é no braço, e pode ter um aspecto estranho, mas lá está, é o desconhecimento, porque a pessoa olha e vê aquele braço e não percebe o que é que será aquilo. Acho que há esta falta de informação, sobretudo para o público em geral. Então, por isso que estamos aqui hoje, né? Para buscar levar uma pontinha desse esclarecimento, para que a gente possa, né, aprofundar e ajudar esses pacientes. Posso só fazer eco aqui de uma coisa que foi dita sobre o estigma da variabilidade de alguns pacientes. Por exemplo, tivemos um paciente que foi transplantado com mais de 70 anos, penso que eu não consegui falar numa consulta telefónica com ele porque ele estava a meio de uma corrida de 10 km. Então ele não pôde atender o telefone, só atendeu mais tarde. Portanto, quer dizer, era um paciente que tinha hemodiálise que todos os dias corria 10 km. Portanto, é um mito completo que seja uma doença debilitante. Quer dizer, para algumas pessoas que têm outros problemas, sim. Mas eu não posso deixar de dar um exemplo de um paciente que, de facto, foi fazer mergulho com garrafa para Bali, fazendo diálise, conciliando com os tratamentos de diálise, e que já foi a outros sítios antes, mas foi no outro lado do mundo para passar uma semana a fazer mergulho. Deu tudo certo. E deu tudo certo. Portanto, é importante desmistificar, e nós tentamos sempre. Eu acho que é muito importante. Os pacientes devem viver com a hemodiálise, não para a hemodiálise. Devem conciliar. Isso não é fácil, é um tempo significativo na semana, não só os tratamentos, mas os transportes e outras situações. Por vezes, depois do tratamento, algumas vezes ficam mais cansados e têm um período de adaptação, mas é muito importante esse foco. Tem que viver não é para a hemodiálise. Isso é das coisas que eu sempre enfatizo. É uma coisa que eu gosto de pensar, que assim, eu não sou um doente, por exemplo, eu não sou uma doente renal. Eu tenho a doença renal para que aquela doença não nos defina. Claro, né? Não seja, não defina a nossa vida, não seja uma identidade. Não, pronto, aqui agora a vida parou. E não. E aí, nessa questão também é muito importante o suporte psicológico. Certamente. Isso é diário em todos. E, aliás, é muito interessante, porque existe uma comunidade no centro de diálise. Eles são muito amigos uns dos outros. Também pode haver atritos. Também pode haver... É claro que as pessoas estão 3 vezes por semana juntas, mas existe, curiosamente, uma grande unidade. E só para dar um exemplo, houve um doente nosso que esteve muito mal e o grupo todo veio a Fátima a pé para rezar por ele. Só para dar um exemplo de como aquilo acaba sendo também uma família para eles. E nós temos muito doentes que infelizmente passam todo o dia em casa e a única forma de sair é indo ao nosso tratamento, é indo ao nosso centro de diálise. Portanto, acaba também por ser uma forma de convívio, de socialização. Isso é muito importante e nós na Davita primamos muito isso com várias atividades, desde a Páscoa ao Carnaval que celebramos agora, todos nos mascarámos, criámos uma envolvência também, porque aí está, sendo uma família também temos de comemorar estes momentos especiais. Certo. E há exames que são necessários para se fazer regularmente ao longo da vida para prevenir? Certamente. Mensalmente, nós temos que fazer algumas análises que são mais extensas periodicamente, de cada 3 a 6 meses são mais completas, e fazemos alguns exames, como ecocardiograma, eletrocardiograma, raio-x, anualmente. Existem alguns exames que são feitos. Se um paciente está a ser estudado para transplante renal,
tem que fazer estudos mais extensos e naturalmente, tem que fazer todas as rotinas que todos os seres humanos deveriam fazer. Pelo fato de fazer diálise, uma senhora não deve deixar de fazer a mamografia, por exemplo. Não é? Portanto, isso são aspectos complementares para além do tratamento que faz. Não, e é algo que muita gente precisa se conscientizar para qualquer área, né, do nosso corpo. A gente prevenir, a gente fazer análises, exames, check-ups constantemente, porque depois acaba indo fazer um exame só depois que surge o problema, né? Exato. E tem que ser tudo antes. E Ana, você poderia reforçar a importância da atividade física para um paciente renal? Que, né, um pouco complementando o que a gente já falou, de que a vida não para. Sim, é verdade. E eu acho que isso posso usar um bocadinho o lema do nosso programa de exercício físico dos doentes em hemodiálise, que é dar anos à vida, mas também dar vida aos anos vividos. Ou seja, é muito importante que o doente mantenha uma vida ativa, faça a sua vida diária, uma vida não sedentária, no sentido de ajudar no programa de exercício físico que nós temos, trabalha-se isso para que eles possam fazer as suas atividades diárias, ganhem qualidade de vida, ganhem independência, porque às vezes o simples facto deles conseguirem entrar na sala de diálise pelo próprio pé é para eles uma vitória, porque chegaram ao nosso centro em cadeira e já vêm pelo próprio pé. E tentamos fomentar sempre com isto e lá está. Acho que para eles é muito importante. O pouco que seja é importante. Sim. Qual foi a frase mesmo que falaste? Dar anos à vida e vida aos anos vividos. Dar anos à vida e dar vida aos anos que se vive, não é? Que se a vive. qualidade de vida. Sim, era só para reforçar, porque é uma frase boa para a gente eu acho que refletir. Sim. Porque não é só, lá está, não é só prolongar a vida com o tratamento, é que tenham qualidade e é isto que se procura neles. Eles muitas vezes chegam debilitados porque numa fase final da doença renal eles estão com mais inchaço das pernas, com mais cansaço, com um estado mais debilitado e depois começam o tratamento, começam-se a sentir melhor. E tudo é pequenas vitórias. O facto de eles têm as agulhas que no final são retiradas e quando nós tiramos temos que fazer a compressão no braço, para eles fazerem a compressão é muitas vezes uma vitória. Temos que valorizar as pequenas vitórias deles, o conseguirem se levantar sozinhos da cadeira e é isto que nós temos que ir fomentando junto deles e que nós procuramos no nosso centro todos os dias, olhar para o doente como um todo e ajudá-los. Ganhar autonomia, essencialmente. Sim. Desde até a própria preparação da confecção das refeições, não é? Muitos deles quase que dependiam de terceiros para o fazer, ganhando mais autonomia na qualidade de vida, também começam a ganhar autonomia na sua própria gestão diária. E isso ajuda muito também a sentirem-se capazes, a sentirem-se que podem controlar também um pouco a sua doença. E isso faz muita diferença no dia-a-dia deles. E na clínica vocês ensinam também receitas para quando já conseguem ter uma autonomia? Exatamente. Nós temos vários workshops que dinamizamos, até com chefe de cozinha e tudo mais, e fazemos receitas adaptadas a eles. O nosso site da Avita também tem, podem procurar lá em casa. Também tem receitas da doutora Inês. adaptadas até aos diferentes estadios, adaptadas à diabetes, adaptadas à hipertensão, e portanto nós tentamos fomentar isso também lá. Portanto, partilhamos receitas, partilhamos também estas dinâmicas dos workshops, porque sentimos que eles precisam muito disso, de alguma forma, dessa informação, mas informação de qualidade, porque como estamos hoje em dia as tecnologias, não é? O que temos à nossa volta, há muita informação que também não é de qualidade, não é? E procurar a informação no local certo, nos sítios certos, com a informação credenciada, também ajuda muito no processo. Muito bem. E para a gente aprofundar também um pouco, quais outras doenças que podem estar associadas à doença renal, doutor? Bom, há um ponto muito importante que eu enfatizo sempre. Nós não tratamos doenças, tratamos doentes. Cada pessoa, por mais, mesmo tendo uma doença parecida, tem manifestações, a maneira de lidar com ela, muito diferentes. Mas, assim, grosso modo, o maior número de pacientes, a razão por que perdeu a função do rim pode ser por diabetes, por hipertensão arterial de longa duração, muitas vezes as duas coisas juntas, e não se sabe qual dos dois componentes é o mais importante, mas é uma mistura que leva à maioria dos casos, embora haja também algumas doenças que não se desenvolveram lentamente, que provavelmente foram glomerulonefrites, que são
muitas vezes silenciosas e que são uma causa de perda do rim. Por vezes também existem certas doenças congénitas, como os rins poliquísticos, ou poliquistose renal, que geralmente há familiares que têm a mesma patologia, e temos no centro várias famílias com rins poliquísticos, que têm, apesar de tudo, um número significativo, muito menos do que diabéticos, mas é uma patologia relevante. Depois há outras menos comuns, mas que são também importantes, como, por exemplo, os problemas urológicos. Por exemplo, se uma pessoa foi operada, retirou os 2 rins por uma situação, por exemplo, um cancro, um acidente, isso é mais raro, mas a obstrução das vias urinárias é algo que, por vezes, avança de forma pouco óbvia ou levam muito tempo para se resolver os problemas, e os rins acabam sendo lesados e chegam a uma fase que é necessário a hemodiálise. Portanto, e claro, depois há outras causas menos frequentes. E quais são as perspectivas futuras no tratamento de doentes pacientes renais? Bom, existem aspectos que são um pouco ainda, não vou dizer ficção científica. Por exemplo, houve o primeiro xenotransplante, que é um rim de um pouco modificado, foi implantado e que durou durante algum tempo, mas o paciente que tinha muitos problemas médicos, acabou falecendo, provavelmente sem ter a ver com o xenotransplante. Mas existe naturalmente, portanto, a perspectiva de algumas alternativas. Uma é o rim biónico, que é algo que é utilizando células renais, portanto, com um sistema parecido com a diálise, mas que tem células de rim dentro desse sistema e ainda é experimental e não é utilizado em seres humanos. E, finalmente, poderá haver no futuro a pessoa retirar algumas células dela própria e fazer crescer um rim com células estaminais, portanto, o crescimento, e lá chegaremos. E quando isso acontecer, não é necessário nem imunossupressão, nem nada, porque são células da própria pessoa, não é? Portanto, um dia havemos de lá chegar, mas estamos muito longe ainda de... Vamos ver se até lá estaremos para saber, mas que venham boas perspectivas para os pacientes, né? E falando um pouco também da Clínica da Vita, Ana, como a clínica está a inovar nessa área dos cuidados renais? Eu acho que, sobretudo, o que nós temos que referir é que o nosso cuidado é centrado no doente, não no rim, mas centrado no doente. Porque nós temos um doente renal, mas também temos pessoas com outras patologias, e ao longo dos cuidados nós temos vários projetos com vista a dar assistência. Temos um projeto direcionado, lá está, a diabetes, porque grande parte da nossa população é diabética, e muitos deles, por irem à nossa clínica, por terem cuidados de enfermagem, cuidados médicos, cuidados de nutrição, 3 vezes por semana, descuram muitas vezes a assistência com o médico de família, e portanto nós temos um programa de vigilância da diabetes, que fazemos uma vigilância regular e um encaminhamento se necessário. Temos um projeto multidisciplinar que engloba a intervenção médica, de enfermagem, nutrição e assistente social, que em articulação com o projeto, que é o enfermeiro de referência, identificamos situações de risco e que são referenciadas para esta equipa, e muitas vezes, através de uma visita domiciliária, vamos ao meio do doente, ao local onde ele está, perceber porque é que aquela adesão terapêutica, porque é que os resultados daquele doente não estão a ser tão bons, porque é que aquele doente nós fazemos tudo no centro e as coisas não estão a chegar bem ao caminho, e vamos lá e vemos. Acho que sobretudo é isso, o nosso cuidado é centrado neles, e tentamos ao máximo, o programa de exercício físico, tentar naquelas 4 horas eles façam algum tipo de mobilidade, alguma coisa. São programas que estamos em constante melhoria, em constante renovação, que procuramos prestar-lhes os melhores cuidados nesse sentido, e acho que é isso que nós nos destacamos, é que trabalhamos todos
pelo doente e para o doente. E só realçar também que temos muito cuidado também com os nossos próprios parâmetros. Nós estamos em constante avaliação, não é? Portanto, nós temos muito cuidado a nível do controle e da infecção, tudo o que é auditorias relacionadas com isso mesmo. Portanto, nós tentamos sempre regular-nos pelos padrões máximos de qualidade, não é? E o trabalho da enfermeira-chefe é muito importante. É muito isso. Sim, nós temos auditorias mensais, auditorias trimestrais, em termos de verificação dos cuidados clínicos, não é? E por isso e temos bons resultados isso, e também resultado da equipa toda da equipa toda, não é? Nós estamos aqui a representar o centro, mas temos profissionais melhor para de todos, para os profissionais e também para os pacientes sempre, né? Posso só dizer uma coisa ainda sobre esse aspecto, porque eu acho que o nosso centro de facto foi pioneiro a nível nacional nessa visita domiciliária de casos preocupantes. Porque a verdade é que a semana tem 164 horas. O paciente fica 12 na nossa clínica, 154 fora. Então, muito dos resultados tem a ver com tudo que qualquer pessoa faz fora. E, por vezes, de facto, é muito importante identificar fragilidades importantes e hipóteses de melhoria e de intervenção. Eu acho notável, e digo isso à vontade, porque eu próprio não tenho participado, só à distância, mas tiro o chapéu à disponibilidade e à capacidade de intervenção da doutora Inês, da enfermeira Ana e da nossa assistente social, Ana Faustino, também. Parabéns pelo vosso trabalho. Estamos realmente chegando ao finalzinho do nosso programa, mas o doutor poderia deixar uma breve mensagem para os pacientes, ou quanto à prevenção, as famílias, para que cuide-se sempre, busquem realmente ter essa qualidade de vida e esclarecimento, né? Claro. Olha, em primeiro lugar, o nosso principal objetivo é prevenir a doença renal. E o que se possa fazer nesse sentido, no controle da pressão arterial, na toma adequada de medicamentos, na hidratação adequada, nos alimentos corretos, é muito melhor prevenir do que remediar. Mas, uma vez atingida a necessidade, por exemplo, de hemodiálise, o que eu posso dizer é que eu sou médico há 40 anos e a evolução que houve nesse período foi extraordinária. A qualidade de todo o equipamento, de toda a capacidade de nós darmos o melhor aos doentes, melhorou extraordinariamente. Então, pronto, tem que haver uma conciliação entre o paciente e toda a equipe para dar o melhor para cada um. Então, muito obrigada mais uma vez. E espero para quem está lá em casa que esse programa tenha sido muito útil para si ou para aqueles que você ama, para a sua família. Continue a acompanhar a nossa programação. Cuide-se bem e até breve. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.